Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. De novo, tenho uma caixa cheia de notícias, de novo quero contar tudo para vocês. Mas ao invés de abordar tudo amplamente, hoje vou escolher um tema e tentar ir mais a fundo. Às vezes é preciso esclarecer o que eu quis dizer. Às vezes as pessoas têm o hábito de inventar alguma coisa ao ouvir algo que, do meu ponto de vista, é bem claro, mas acabam inventando algo completamente oposto ou algo errado. E depois, por causa dessa própria invenção deles, de repente começam a se ofender. Depois do meu vídeo com as conclusões de que os ataques aos aeroportos na Rússia e a ponte da Crimeia influenciaram positivamente o moral dos ucranianos. Mas não fizeram nada para mudar a situação geral nas frentes e, na verdade, influenciaram negativamente, digamos, as chances de acabar com a guerra. Uma onda de indignação caiu sobre a minha cabeça grisalha e não muito cabeluda. E as principais acusações soaram mais ou menos da seguinte forma: se você acha que pode me tratar com intimidade só porque me despreza, como a maioria decidiu por algum motivo, então pode me chamar de você. Se você acha que a Rússia, aliás, quando eu falava antes sobre a Ucrânia, isso os indignava, mas me chamar de você não os indignava. Se você acha que a Rússia pode nos bombardear, mas nós não podemos bombardear ela, então você... Bem, e depois vieram os epítetos e todo tipo de palavras que nem sempre podem ser ditas no ar. Na verdade, as cabeças quentes ucranianas geralmente não são aquelas que vivem na Ucrânia, mas sim aquelas que, digamos, estão nos Estados Unidos da América, Canadá, França, Alemanha e Polônia. E, em geral, levaram seus filhos para longe do campo de batalha. Assim que eles ouvem algo que não se encaixa, né, no seu clichê, digamos assim, como Simonov escreveu certa vez, onde se fala dos alemães, onde você os viu, é lá que deve matá-los. Qualquer desvio disso lhes parece um crime ou algum tipo de traição a algo que, na verdade, eles mesmos nunca tiveram. Aqui estão alguns exemplos. Aliás, essa reação ao que eu disse é aproximadamente o seguinte: duas operações brilhantes da inteligência da Ucrânia. Infelizmente, as partes em conflito não avançaram em direção à paz. Pelo contrário, elas despertaram esperanças nos ucranianos e farão com que os russos busquem vingança para satisfazer sua sede de sangue. Ou talvez eu tenha dito população sedenta de sangue. Ou talvez tenha dito população com tendências fascistas, algo assim, para dizer algo assim. Mas eu transmiti a essência, caros ouvintes. Então começaram a me escrever: a Ucrânia está sendo bombardeada e você não se importa. Foi aí que vocês, de alguma forma, sentiram que eu disse que não me importo, ou que eu fico feliz que a Ucrânia esteja sendo bombardeada. Além disso, é ingênuo pensar que, se não fosse esse ataque, a Rússia teria buscado a paz. E, novamente, eu não entendo onde foi que eu consegui dizer algo parecido. Acho que eu disse que essas operações, que provavelmente entrarão para os anais e livros didáticos, não deram à Ucrânia os resultados necessários do ponto de vista estratégico. Ou seja, como poderia se concluir algo disso, eu não sei. Ou, por exemplo, ainda Weinstein. Quantas vezes a pessoa vê como o meu sobrenome está escrito e tantas vezes escreve Weinstein. Esse não é o único. Isso aí já fica claro de imediato que estão tentando dizer algo ruim. Weinstein é simplesmente um covarde. Se você quer dizer não eu, você, mas nós, vocês, América, sim, é preciso envolver-se na guerra. Ou seja, Weinstein é simplesmente um covarde se vocês precisam ser arrastados para a guerra. Não estou nem falando sobre a estupidez ou a falta de conhecimento dessa afirmação, mas em vez disso quero contar algo. Eu me mudei da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para Israel aos 24 anos e aos 28 anos fui para o Exército, onde, digamos assim, à noite, em Tebe. Se você se lembra, nosso regimento de artilharia foi transferido para o Canal de Suez.
Nós tiramos a proteção do canhão, levantamos eles, apontamos para Alexandria, nós atiramos nas colinas de Golã. Quando começou a operação no Líbano, eu estava naquele momento nos Estados Unidos da América. E no primeiro voo possível já estava voltando, correndo para Israel. Porque o nosso regimento, nessa época eu já era reservista, foi chamado para uma mobilização de emergência. Em Israel, eu tenho família, amigos, os túmulos do meu bisavô e dos meus pais. Meu avô está enterrado no território da União Soviética e os outros avós, na verdade, além disso, estão em Israel. Minhas emoções eu sinto muito pela Ucrânia e tenho certeza absoluta de que não foi a Ucrânia que começou esse massacre. Também sinto compaixão pelos sudaneses, pelos habitantes de Moçambique, da Guatemala, do Congo e do Tibete. Aliás, 2 amigos meus artistas foram presos no Tibete. E eu escrevi e falei, até fui lá, entreguei algum dinheiro arrecadado, recursos. Aliás, eu fiz o mesmo para ajudar a Ucrânia, mas eu não tenho ligação emocional com a Ucrânia. Bem, meu avô nasceu lá em Kharkiv. Eu estive 2 vezes em Kharkiv, mas não conheço ninguém lá. E nunca encontrei nenhum dos meus parentes. Que eu me lembre, não encontrei. Talvez tenha encontrado quando era bem pequeno. Por isso, para mim, a Ucrânia é só mais um ponto no planeta onde está acontecendo uma guerra. E do meu ponto de vista, o massacre, a destruição, precisam ser interrompidos. Não me cabe decidir a que custo. Essa decisão é dos participantes. Eu não sou um especialista em guerras. Parece que eu cheguei até a patente de cabo, sim. Mesmo quando fui desmobilizado, acho que até me deram o posto de sargento. Aqui está o A. Bem, 2 galões, sargento, sargento-chefe, algo assim. Então, me parece que a Ucrânia não conseguirá recuperar as províncias ocupadas nos próximos anos. Eu não vejo quem vai ajudá-la. E a China, ao que parece, está ajudando o outro lado, né? Os Estados Unidos da América não querem se envolver e a Europa, no geral, não tem nem força nem vontade. E apesar do que eles dizem, gesticulam bastante, mas continuam comprando energia da Rússia e com isso estão praticamente financiando a guerra contra a Ucrânia. Eu não vejo ninguém, exceto os Estados Unidos da América, tentando parar essa guerra. E não vejo que ambos os lados, quero dizer, Rússia e Ucrânia, queiram pará-la. Ou seja, teoricamente sim. Mas quando você realmente quer alguma coisa, você faz concessões, você aceita certas perdas para alcançar o objetivo, você também está lá? Eu quero isso. Tudo bem, tudo maravilhoso, não devo nada, pego, chego sim. Não, aqui a conversa é sobre o fato de que um lado quer e você quer receber de volta o que eles tomaram. Então, se você não pode expulsá-lo e você tem que sacrificar algo, acho que posso estar errado. Sim, você faz sacrifícios, disso eu sei com certeza, que durante as negociações, se você quer conseguir alguma coisa, você faz sacrifícios. Isso, assim, se a guerra durar mais 2, 3, 5 anos, é bem possível. Já faz 3 anos e alguns dias que está acontecendo que mais 1 milhão de pessoas morram, digamos assim, e casas e construções sejam destruídas. A Rússia tem sua própria produção de armas, além de muito dinheiro. E eles compram armas e soldados tanto da Coreia do Norte quanto da China e do Irã. A Ucrânia, desde 1990, só perdeu produção, inclusive a militar. Após o Maidan e a fuga de Yanukovych, a política do país passou a ser anti-Rússia e foram tomadas muitas ações que não deveriam ter sido feitas se você não tem um exército. Provocar um hooligan bêbado sem um cacetete não é uma boa ideia. Ou seja, você pode tentar, mas algo muito ruim pode acontecer, o que na verdade foi exatamente o que ocorreu. Ucrânia, não estou justificando o hooligan bêbado. Para que você entenda, a Ucrânia esperava que, no momento certo, um tio do exterior viesse e batesse no agressor com um cacetete. E os ucranianos podem, por enquanto, gastar tempo e ganhos para melhorar o seu padrão de vida. Bem, tá claro, ótimo, mas o ID já está fazendo a Europa há 40 anos, aliás, com o mesmo resultado que a Ucrânia. Em seguida, ao escolher um ator, não há nada de errado nessa profissão,
Mas ele, além disso, simplesmente não fez muita coisa. Sim, um ator de comédia musical, eu entendo, não é nada melhor do que um ator dramático ou, digamos, um diretor, balé coreógrafo, mas sem nenhuma habilidade para liderar um país. Em vez de fortalecer a capacidade de defesa e cumprir o prometido, Zé prometeu paz com a Rússia. Eu vou chegar. E então Obama prometeu para nós que os oceanos recuariam, ou seja, o nível da água nos oceanos diminuiria. E Zelensky prometeu que traria a paz com a Rússia, mas mesmo assim ele foi lá e rompeu mais um acordo com a Rússia. Ou seja, adultos na Ucrânia não pensaram no bem do país, mas ouviram os conselhos de Boris Johnson, Victoria Nuland e outros ligados a Soros. Mas afinal, senhores, vocês são eleitos para os cargos para usarem a própria cabeça e tomarem decisões baseadas no que o país precisa. E não para um camarada estrangeiro com suas ideias, aliás, sobre o objetivo final e o benefício final, e, no geral, o que eles querem. Porque aquilo que o seu camarada estrangeiro está te aconselhando hoje pode estar voltado para satisfazer os objetivos dele e não os seus. Você deve, de certa forma, entender e tentar compreender isso. Mas não apenas a desminagem em vez da minagem, o desarmamento em vez do fortalecimento da defesa. Na arena mundial, a Ucrânia conseguiu votar pelo reconhecimento de Israel como agressor e Estado do apartheid. Quando os Estados Unidos da América pediram para entregar os materiais sobre a investigação dos cidadãos americanos, a resposta foi uma zombaria. No 24º ano, por assim dizer, o presidente da Ucrânia veio fazer campanha por um dos candidatos à presidência. Depois houve um escândalo sujo no Salão Oval. Nem quero entender quem está certo ou errado, não. O que quero dizer é que erro após erro. E tanto no aspecto militar, quanto no econômico, no político e nas relações pessoais, que por mais estranho que pareça, também são importantes na política. Tudo isso é resultado da corrupção e das escolhas feitas pelo povo e depois feitas por aqueles que o povo escolheu. Pessoalmente, eu acho que o regime mais abominável no território da Europa é o da Rússia. Lá, canalhas do Comitê de Segurança do Estado se uniram com canalhas do crime organizado. E eles se comportam em relação à sua própria população e ao mundo exatamente como canalhas. O que mais esperar deles? Algo mais? Se cheira como uma galinha, se corre e cacareja como uma galinha, então provavelmente é uma galinha, sim. E o regime mais corrupto é a Ucrânia, naquele mesmo território da Europa. Uma liderança que roubava desenfreadamente dos próprios soldados, inclusive roubava até dos obuses, que eram enviados defeituosos, sem funcionar, e o dinheiro destinado ao conserto era desviado, enquanto os soldados recebiam obuses que não funcionavam. Desde balas, capacetes, coletes à prova de balas, que, inclusive, vários filhos de conhecidos meus foram orientados a comprar por conta própria, depois de serem convocados para o exército. E até mesmo dos itens enviados como doações, ou seja, nós daqui enviávamos como doações. Lá, então, alguma chefia, não sei em que nível isso acontecia, pegava essas doações e depois tentava ou vendê-las para os soldados, militares, até mesmo para seus próprios parentes. Aos ucranianos, com quem eles estão se defendendo do mal Putin, ou seja, eles são bons ucranianos, estão se defendendo do mal Putin. A Ucrânia é um país transparente, onde vivem pessoas obstinadas, que se levantaram por seu pedaço de terra, por sua pátria, por sua terra natal. Além disso, ela é governada por ladrões e canalhas. Talvez, aliás, ao se tornar líder, um ucraniano imediatamente se transforme em ladrão e canalha. Ou talvez simplesmente canalhas não permitam que pessoas decentes cheguem ao poder. Tudo é possível. Nas universidades, os esquerdistas tomaram o poder e começaram a expulsar quem não era de esquerda, contratando apenas aqueles alinhados à sua ideologia. Isso. Talvez haja mais acontecendo na Ucrânia do que conseguimos compreender à distância? Não estou tentando entender exatamente o que está acontecendo na Ucrânia, mas sim o que está acontecendo entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos da América. Então,
A Ucrânia é a única ex-república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que, em comparação com 1989, bem, com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e tudo mais, não só não aumentou, mas também reduziu significativamente em 30% o volume de sua produção. Eu menti para vocês. Ucrânia e Moldávia são duas. Todas as outras aumentaram, não Kiev duas, e algumas aumentaram 2,5 vezes. A Ucrânia produz 30% menos em volume do que produzia em 89. E ainda assim não é a mesma coisa, porque antes havia todo tipo de máquinas de alta precisão e outras coisas, toda a engenharia mecânica, e agora se extrai mais daquilo que está na terra. Bem, tudo bem, vocês me ouviram, agora vamos ouvir os americanos. Por exemplo, vamos ouvir o Steve Bannon. Leia o que Putin disse para ele. Esses caras da KGB, eles não são muito dados à retórica pomposa, eles são mais inclinados à ação. Eles foram humilhados. Os ucranianos foram humilhados por um ataque ousado e corajoso que expôs a fraqueza das suas forças especiais e da tríade nuclear. Eles não foram contra tropas comuns e não pretendiam capturar algum batalhão de mercenários Wagner. Eles foram para destruir o equivalente. Seria o mesmo que se os cartéis mexicanos voassem até a Macu e destruíssem o comando estratégico da Força Aérea. 40% dele está na pista de decolagem asa a asa. Putin estava direto. O presidente Trump disse: "Não acho que falaremos sobre paz tão cedo", e responderemos duramente. As pessoas devem encarar isso como um pãozinho do Papa. Essas pessoas não estão brincando. Eles não estão brincando e, como já avisei, estamos sendo inexoravelmente arrastados para um grande conflito no continente euroasiático. Deixe-me explicar o que Steve estava tentando dizer. A operação é incrível. Ele quer dizer o voo, procurar drones Moston e coisas do tipo. Mas, psicologicamente, isso não vai causar pânico nos russos, e sim um surto de vingança amarga, jesuítica, típica da KGB. Vamos esclarecer com um exemplo. A Ucrânia diz que os aviões russos deveriam decolar e bombardear a Ucrânia. E o que isso significa? É isso que eles fizeram. Foi uma operação preventiva com drones que estavam lá perto dos aeroportos, ou seja, eles já estavam lá há muito tempo. E então, né, os aviões tinham que decolar e, por assim dizer, foram parados. Vamos imaginar que os aviões russos decolaram. Contarei outro cenário que teria sido percebido de maneira totalmente diferente pela Terra. Decolaram, bombardearam e voltaram de novo. E isso acontece na véspera das negociações, ou seja, agora não é mais a Ucrânia que está interrompendo as negociações, mas sim a Rússia. Então esses aviões voltaram, e assim que eles chegaram, os drones decolaram e atacaram. O mundo inteiro agora entenderia que isso é uma resposta. O mundo inteiro ficaria surpreso ao ver que a Ucrânia pode responder imediatamente às ações dos russos, não importa onde esteja o armamento deles. A Rússia ficaria chocada ao ver que a Ucrânia pode descobrir tão rapidamente o que eles estão fazendo e reagir, e começaria a ter medo até da própria sombra. Então, as conversas com Putin seriam sobre o fato de que veio a retribuição pela sua ação, pela tentativa de sabotar as negociações, e não que a Ucrânia tentou sabotar as negociações. Agora, o ataque aos aeroportos da Rússia é percebido como uma sabotagem das negociações, uma recusa em tentar resolver o problema. Você pode dizer que a Rússia, de qualquer forma, não iria, não quer, não aceitaria, não aceitou? Bem, então, na verdade, não há saída, né? Se a Rússia não fosse, não quer, não vai, não irá, com eles não dá para negociar. Sim, mais 3, 5, 10 anos, 30 anos de guerra. Na França, houve a Guerra dos 30 anos. Por que não travar uma Guerra dos 30 anos na Ucrânia e na Rússia? Então não há saída, absolutamente nenhuma. Centenas de milhares de mortos, talvez ainda mais territórios ocupados, mais mães sem filhos, mais crianças sem pais, mais esposas sem maridos e mais colegas nas ruas das cidades ucranianas. E agora quero deixar vocês ouvirem os americanos. Opinião de um cara muito popular aqui, Matt Morse,
sim, igual ao código Morse, esse é o sobrenome dele. Além disso, Rússia e Ucrânia estão escalando ativamente toda a situação, como acabamos de ver no exemplo desse recente ataque de drones. Então, pessoalmente, para ser honesto, eu acho que a Ucrânia tem o direito de se defender. Mas também acho que os Estados Unidos da América já fizeram mais do que o suficiente para tentar resolver toda essa situação. E neste momento, provavelmente chegou a hora de simplesmente nos afastarmos completamente. Queridos ucranianos, essa é a opinião predominante do povo americano. Do povo daqui, não daquela camada com a qual vocês lidam, mas do povo daqui. Não é questão de dar, correr para ajudar, mas basta, se eles não querem a paz, que lutem, mas sem a gente. Essa é a opinião do povo agora. É isso que eu tento explicar para as cabeças quentes que querem entregar a Ucrânia para Putin, destruindo primeiro a população de toda a Ucrânia. Eles fazem isso sob o lema, nem 1 centímetro, morreremos até o último. Os ucranianos lá, como eles dizem lá, é isso. E ainda tem gente nos Estados Unidos que enlouquece com isso. Mas se você quer ver algo insano, olhe para isso. Apenas 2 dias depois de um ataque massivo de drones que destruiu equipamentos militares russos no valor de mais de 7 bilhões de dólares, a uma profundidade de mais de 4.300 quilômetros dentro do território russo, Zelensky agora declara que quer um cessar-fogo, ao ouvir que Putin planeja realizar uma grande operação punitiva de retaliação. Agora Zelensky quer um acordo de paz. Amigos, isso não dá para inventar. Alguns gostam de argumentar que podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mascar chiclete e andar simultaneamente. Podemos ajudar todo mundo ao redor do mundo e, ao mesmo tempo, cuidar dos americanos, mas honestamente não tenho certeza se isso é realmente verdade. Já participamos de vários conflitos estrangeiros por décadas, e tudo o que aconteceu foi que os Estados Unidos foram lentamente se degradando ano após ano. Então, senhoras e senhores, como já disse, entre nós, acho que chegou a hora de realmente colocar a América em primeiro lugar. Antes de ficar claro que a liderança da Ucrânia não quer nenhum tipo de compromisso em troca da paz, os americanos viam a Ucrânia como uma vítima. Mas ao começar a entender melhor os pontos de vista e as posições da Ucrânia, essa compaixão foi substituída pela sensação de que a Ucrânia acha que a América ou o mundo, mas que de alguma forma eles têm uma dívida com ela. E isso, para o povo aqui, pelo menos para nós, a julgar pelas manifestações na França, Itália, Alemanha e outros lugares, para eles também, mas para o povo daqui isso realmente não agradou. Simultaneamente, os Estados Unidos da América compreendem a Rússia e Putin. Putin é mau, mas ele também é um psicopata. Você sabia que as perdas da Rússia, mortos e feridos na Ucrânia, estão se aproximando de 1 milhão? Por quê? Ele vai se vingar pelo ataque ucraniano aos aviões? Você acha que a Ucrânia deveria simplesmente permitir que a bombardeassem sem resposta? Isso é guerra. E a Ucrânia explodiu a ponte que leva à Crimeia. Essa ponte custou 32 bilhões de dólares, foi construída pelos russos, e eles a explodiram de um jeito que mostra que os ucranianos não vão se render. Próximo, a Europa deve assumir a iniciativa. 5. Quero dizer que devem ser impostas as sanções econômicas mais severas contra a Rússia na história. Agora, a China teria violado essas sanções? Uma semana atrás, em Pequim, eu disse aos políticos chineses: não se tornem aliados de uma pessoa mentalmente desequilibrada. Isso vai acabar mal. Se alguém está disposto a aceitar 1 milhão de vítimas por causa de uma invasão a um país pequeno, e seu exército nem consegue vencer o exército deles, você não vai querer estar do lado dele. Lado aqui. Foi o que eu disse para os chineses. Toda a dinâmica aqui é assim, entende? E tudo isso está interligado. China, Rússia, Irã, e tudo isso está conectado. China, Rússia, Irã, sim. Ele acabou de voltar da China, onde lhe pediram para falar sobre a posição dos Estados Unidos da América em relação a sobre questões de política externa, digamos assim, sobre questões de política externa. Essa pergunta foi feita pelos líderes mais importantes do Partido Comunista. Mas vamos passar para a conclusão, ou seja, para a reflexão sobre os acontecimentos e sua integração, ou seja, para unir tudo em uma única visão de mundo. Aliás, não se esqueça que
no próximo domingo, aliás, em todos os domingos, às 10 da manhã em Los Angeles, isso é, às 20 horas em Kiev. Né, eu faço transmissões ao vivo, onde por cerca de meia hora conto como mudar o mundo, né, a nossa vida com vocês. De fato, para que nada atômico exploda no meio do nosso mundo e para que possamos viver muito melhor ou um pouco melhor e também com mais segurança. E depois, após 30 a 35 minutos desse relato, então, suas perguntas, observações e nós, por assim dizer, veremos, talvez eu consiga responder às suas perguntas. Então, agora, como dizem na América, vamos colocar nosso chapéu de pensar para refletir. É assim que eles chamam isso. Então, aconteceu uma conversa entre os presidentes dos Estados Unidos da América e da China. Como resultado, as negociações sobre tarifas serão retomadas. Não sabemos se as negociações abordaram o tema Ucrânia-Rússia, mas acho que sim. E acho que Xi vê que em 3 anos, Xi não conseguiu avançar profundamente pelo território do país. Muito menos ela ainda é capaz de realizar ataques na retaguarda profunda após 3 anos de exaustão e guerra. Acho que conversamos sobre o Iraque, né? Acho que a China não quer um Irã nuclear. Mas, agora, muito do comportamento de Putin vai depender da atitude da China em relação a isso. Então, os russos estão excitados e exigem sangue. Os Estados Unidos da América, provavelmente, não vão mais fornecer armas para a Ucrânia. E a Europa, na pessoa do chanceler da Alemanha, vai ser. Mas eles precisam da permissão dos Estados Unidos da América para fornecer aquelas armas que, em geral, foram compradas dos Estados Unidos da América e da promessa de fornecer novas em troca das que forem entregues à Ucrânia. É por isso que ele veio, suspeito disso. Na Ucrânia parece que não há dinheiro para pagar os salários do exército. Os 4 bilhões por ano que a União Europeia prometeu não são suficientes nem mesmo para medicamentos e alimentação infantil. Foguetes, minas, projéteis, balas estão ficando cada vez mais escassos. Ao mesmo tempo, a Ucrânia não pretende fazer nenhuma concessão territorial ou qualquer outra coisa. E qualquer concessão ao agressor é percebida, ao que parece, como traição à pátria e traição aos interesses do grande povo ucraniano. Bem, a pergunta surge imediatamente com toda essa posição, com tudo isso que eu contei para vocês da última vez. Agora, contei como eles encaram a situação atual dentro da sociedade americana, como as pessoas que, como se diz, estão no topo, ali na região da Casa Branca, nas decisões do Congresso e tudo mais. Steve Bannon e o apresentador que tem 500 mil de inscritos, ou seja, um cara normal, popular, que de vez em quando é citado, mas esse é o povo, isso sim é o povo, senhores. A pergunta, o que vai acontecer? Infelizmente, eu devo responder da seguinte maneira, no momento atual. Acho que talvez amanhã tudo mude, mas a resposta será a seguinte: por enquanto, só vai piorar. Desculpe, eu sou otimista por natureza e gosto de terminar de forma otimista, mas agora não consigo porque estou chocado. Até logo.